Primeiro livro dos Reis capítulo 4. Os oficiais e governadores de Salomão. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadoque, o sacerdote; Elioref e Aías, filhos de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadoque e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abdeá, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim; Ben-Dequer, em Macais; Saalbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Anã; Ben-Izede, em Arubote, Socó e em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nafote-Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher; Baná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido, e em toda Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezeel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, indo além dos limites de Joquimião. Ben-Geder, em Ramote-Gileade e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argobe, em Bazã, e em suas 60 grandes cidades muradas com trancas de bronze em suas portas. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaás, em Naftali. Ele se casou com Basimate, filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Asser e em Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia, eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum. 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra, e 12.000 cavalos. Todo mês um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Primeiro livro dos Reis capítulo 5. Aliança com o rei de Tiro. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades.
Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai, Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. O material para o templo. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Hirão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-te madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la. E, em troca, fornecerás alimento para minha corte. Assim Hirão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Hirão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas. E 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Primeiro livro dos Reis capítulo 6. Salomão edifica o templo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura, o andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo, uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai, Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro.
Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins, com as asas abertas, no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede, e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno fez portas de oliveira com batentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados, de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do 4º ano. No mês de Bu, o 8º mês, do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Você está gostando desse conteúdo? A Bíblia possui muitas histórias fantásticas e curiosas. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber novos vídeos. Deus continue abençoando você e sua família em nome de Jesus.